Boa noite a todos. Quer dizer, chegamos aqui à nossa terceira aula, né, o nosso terceiro webinário da disciplina Comunicação e Expressão em Ambientes Virtuais, aqui com as turmas de administração, da especialização em administração pública e a especialização em língua portuguesa e literatura brasileira, tá? A mensagem que eu trago para vocês hoje, eu sei que todos nós somos da educação, como eu, como a Andréia, como a professora Ana. A gente está num período aí de finalização de ano muito apertado para todo mundo. Eu, na hora que cheguei em casa aqui hoje, eu até comentei com minha esposa. Hoje eu estou o bagaço, vamos dizer assim, porque está muito corrido. Eu sei que para todos vocês também está bem corrido, a gente tem consciência disso. Mas dizer também que a gente já chegou, como vocês chegamos aí, a nossa terceira semana de estudo. Semana que vem passaremos para a quarta semana de estudo das disciplinas A e B. E o curso está andando. Eu espero que tenha sido leve para vocês, como foi, né, prazeroso para a gente. E no mais, é desejar para o professor André e todos os alunos aí, e todos que nos acompanham, uma boa aula, uma boa noite, que seja bastante proveitoso a todos nós. Já dei uma olhada aqui no slide que a professora Andréa colocou, já dei uma prévia aqui, eu acho que o assunto é bem bacana, a gente vai fazendo essa interlocução aí, tá bom? Lembrando a dinâmica, vai ter nessa primeira parte, a professora Andréa faz a exposição do conteúdo, e no final a gente reserva alguns minutos aí para a gente esclarecer dúvidas e vocês ficarem com a palavra aí, ok? Bom trabalho a todos e com a palavra a professora Andréa. Obrigada, Alessandro. Novamente, boa noite a todos, para quem está entrando agora ou acabou de entrar, boa noite. Hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a caracterização da EAD, discutir um pouco sobre a caracterização da EAD, falar um pouquinho sobre o histórico da educação à distância, e também sobre a questão da autonomia do aluno, do discente, né, nessa plataforma de ensino. Nós vamos fazer como no webinário passado, eu vou fazer a exposição, essa exposição ela vai durar mais ou menos 40 minutos, e aí o tempo restante eu vou disponibilizar para a gente poder dialogar, conversar, que é muito importante também esse momento, né, de interação, para que a gente vá, para que nós vamos nos conhecendo melhor. Eu vou, antes de começar, eu quero passar uma informação que é um pouco importante para vocês. A atividade aplicada, que eu havia comentado com vocês, ela foi disponibilizada na sala virtual. Essa atividade aplicada, ela está localizada na semana 1, então vocês podem acessar lá a semana 1, deem uma olhada, tem essa atividade aplicada lá. Essa atividade aplicada, como está no cronograma também, disponibilizado na sala virtual, ela vale 40 pontos, e a data prevista para a entrega dessa atividade é o dia 16 de janeiro de 2023. E aí, o que eu peço para vocês? Acessem essa atividade, abram ela assim que for possível, assim que vocês puderem, e façam uma leitura da proposta dessa atividade e não é que talvez vocês não tenham a intenção de fazer agora, pode ser que vocês não tenham a intenção de fazer agora, mas é importante esse contato com a proposta, porque essa atividade ela está baseada nos conteúdos que foram ministrados na disciplina durante esse período, e dos conteúdos de forma geral, sejam os fóruns, sejam os materiais para leitura. Então, quando vocês já têm conhecimento dessa proposta, à medida que vocês vão participando do fórum, fazendo a leitura dos materiais, isso já vai facilitando na construção aí da ideia de vocês sobre como vocês vão construir essa atividade. Tudo bem? Uma outra informação sobre os fóruns. A gente está disponibilizando esses fóruns por grupos. Então, nós temos lá o grupo de administração pública, o grupo de português 1 e o grupo de português 2. Aí é só para vocês conferirem, verificarem se vocês estão no grupo correto mesmo, eu acredito que sim, viu? Então, tem o grupo de português 1, o grupo de português 2 e o grupo de administração pública.
nos fóruns, ok? Pessoal, eu vou compartilhar aqui agora a tela com vocês dos slides, e caso surja alguma dúvida, alguma coisa mais pontual assim, vocês podem desligar o microfone e falar, tudo bem? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Pessoal, conferem aí, por favor, se vocês conseguem visualizar a tela. Pós-graduação SEAD. Andréa, Sim. está visualizando, ainda não está no módulo de apresentação, tá? Vê se você Não. consegue rolar Tá. No modo tá? de apresentação. Isso. Se você clicar em cima do slide lá, eu acho que ele vai girar, tá? Normal também. Se você quiser usar esse módulo, dá para ser. Aí. Passa o próximo e volta, só para mim ter certeza que tá ok. Beleza, tá ótimo. Tá passando normal. Ok. Pessoal, certo. Obrigada, Alessandro. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os atores da EAD. Quem são os profissionais da educação à distância? Alguns autores denominam essa educação, os profissionais, a ação desses profissionais como polidocência. Por que a gente denomina de polidocência? Porque na educação à distância nós temos vários profissionais atuando na construção desse curso, né, na construção, no andamento do curso, o que é diferente da educação presencial. Na educação presencial, nós temos aí a figura do professor, de apenas um professor que está à frente da turma. Mas na EAD é um pouco diferente, nós temos aí vários profissionais que estão aí à frente, possibilitando a construção aí dessa mediação e para que o aprendizado dos alunos aconteça. Eu vou mostrar aqui para vocês agora esse organograma. Eu até coloquei aqui, entre aspas, docência coletiva. Então, a representação é essa mesmo, por quê? Todos esses profissionais que atuam diretamente com a EAD, Educação à Distância, eles são professores, na maioria dos casos são professores que atuam na área do curso, então nós temos aí essa docência coletiva. Dentre esses atores, né, nós temos aí o coordenador de curso, né, que está à frente, preparando todo o curso, toda a estrutura, que estrutura esse curso. Nós temos também a figura do professor formador e do professor conteudista. Esse professor conteudista, ele não tem, já há um tempo, não tem tido mais essa figura, não aparece tanto essa figura nas modalidades educação à distância. Nós temos mais mesmo, é mais frequente, né, a figura do professor formador, que é esse aqui. O professor conteudista, ele tem aquele papel de produzir os materiais para aquela disciplina, construir um caderno didático, um livro didático, construir um plano de ensino, um cronograma, mas atualmente a tendência tem sido que o professor formador, que é essa figura aqui, né, o professor formador, ele assuma essas funções. Ele tem assumido essas funções e não tem tido muito nos cursos o professor conteudista. E aí, logo abaixo, a gente tem a figura do tutor presencial e do tutor à distância.
O tutor presencial, ele é mais destinado para alguns cursos em específico. Na verdade, esse organograma aqui, ele pode se modificar, ele pode se alterar. A gente pode, de repente, não ter a presença do tutor presencial, como é o caso do nosso curso, né, em EAD. Nós temos aí a presença só do tutor à distância, não tem do tutor presencial. Então, esse organograma, esses personagens, esses atores, esses profissionais, eles vão se arranjar a depender da necessidade daquele curso que está sendo ofertado. Por exemplo, na modalidade dos cursos técnicos, que os institutos federais costumam ofertar, geralmente eles ofertam para cidades pequenas, cidades do interior, que a gente denomina de polos. Então, nessas cidades pequenas, quando são ofertados esses cursos, há a necessidade desse tutor presencial, porque quando tem esse aluno, porque nessas cidades pequenas, muitas vezes esses alunos, eles são, de certa forma, assim, tem a falta a dificuldade de acesso à internet, tem a dificuldade de acesso ao conhecimento mesmo, então precisa dessa figura presencial para facilitar essa aproximação e esse acesso desses alunos ao curso. Quando tem a figura do tutor presencial, esses alunos têm um encontro presencial, geralmente são encontros ministrados de 15 em 15 dias, justamente para que os alunos compareçam a um laboratório e tenham acesso à internet, consigam ter acesso à internet para dar andamento no curso. E ao centro aqui a gente tem a figura do aluno. Aqui nesse organograma ficou assim parecendo que o aluno na verdade o aluno ele é o centro também da EAD, mas a EAD ela tem se construído muito no sentido da horizontalidade. O que é essa horizontalidade? É uma relação de construção, uma relação de mediação, sabe? Em que há uma interação entre esses personagens e o aluno. O aluno, ele é autor do seu aprendizado e tem aí esses profissionais que estão aí intermediando, né? Fazendo com que esse aprendizado, ele aconteça. Com relação a essa pós-graduação que vocês estão matriculados, né? Então, nós temos aí a figura do coordenador de curso, nós temos a figura do professor formador, do tutor, né? Do tutor à distância e o aluno. Há também outros profissionais que atuam, nós temos aí o pessoal da parte administrativa, né? O pessoal que mexe com a informática, que nos auxiliam também. Continuando aqui. Voltando um pouco aqui para a questão da origem da EAD. Como se deu, né? Quais foram as primeiras experiências com a educação à distância que a gente pode chamar de educação à distância? A EAD, a história da educação à distância, ela está dividida em 3 gerações, né? Há alguns estudiosos que eles dividem essas gerações em mais, tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas nessa divisão eles colocam algumas particularidades, mas para facilitar aqui para a gente, para que vocês compreendam melhor, eu coloquei aqui as 3 grandes gerações que são mais gerais, apresentam assim os acontecimentos de forma mais geral. Então, na primeira geração, como se deu as primeiras experiências, né, com a EAD, ela se deu a partir do envio de materiais impressos pelos correios. Então, as pessoas se matriculavam nesses cursos e as instituições, elas encaminhavam esses materiais pelos correios. Os alunos, eles liam o material, faziam as atividades e devolviam, né, essas atividades pelos correios. E assim eles conseguiam se certificar. O certificado também era enviado pelos correios. Então, essa primeira experiência, né, da EAD, essa primeira geração,
era um estudo, assim, vamos dizer, solitário, porque não havia interação, né? Não havia a menor interação, e o aluno, ele produzia o seu conhecimento de forma muito solitária, ele recebia aquilo, se ele tivesse dúvidas, ele não podia compartilhar aquelas dúvidas, era muito difícil que isso acontecesse, né? Aí vem a segunda geração, né? Na segunda geração, nós temos, continua o material impresso, né? E vem outras coisas agregando, né? Nessa interação. Nós temos aí o rádio, na segunda geração, né? A presença do rádio e da TV. Mas ainda assim, nessa segunda geração, a gente tem aí um aprendizado unilateral, vamos dizer assim, né? Um aprendizado solitário. Mas a gente tem aí uma mídia melhor, mais elaborada, né? Com a presença do rádio e da TV. Então, os alunos, eles podiam assistir ao curso pela TV, pelo rádio, mas também não havia aí a interação, era mais difícil a interação. E vocês podem ir percebendo que, conforme as gerações, os recursos, uns vão aparecendo outros, e os anteriores já não têm, assim, tanta necessidade. Por exemplo, o material impresso, ele foi extremamente importante em um período em que as universidades, até pouco tempo, as universidades, elas faziam a impressão desse material e encaminhava via correio para os alunos, mesmo com a internet, já com a internet. Mas hoje, olha só, o nosso curso, ele já não tem a presença desse material impresso, o material ele é digital, disponível na sala virtual, a gente baixa e lê no computador, e é um processo de adaptação, né? Se a gente for pensar direitinho, é um processo de adaptação, porque antes a gente sentia muita necessidade desse material impresso, e hoje as pessoas elas já conseguem fazer o curso e executar tudo tranquilamente com o material digital. E aí vem a terceira geração, né, que é a geração que estamos hoje, que é a geração que permitiu efetivamente uma maior interação, né, a partir do uso do computador e da internet. Então, com o computador e com a internet foi possível que essa interação ela acontecesse, né? Eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês. É um meio assim um flashback aí do Instituto Universal Brasileiro. Quem aí já lembra dessa imagem? Já presenciou essa imagem em algum momento? Eu fiz um curso de desenho por esse instituto. Sério? Que legal, olha que bacana. Então, eu também fiz um curso de auxiliar de escritório. Ah, que legal, olha só, que bacana. André, então, meu pai, oi. A minha ligação com EAD é desde de berço, né? Meu pai, ele fez um curso de técnica em eletrônica na década de 70, e ele, na época, ele foi um dos, né, entusiastas aí que trouxe o sinal de televisão para Montes Claros. Que legal. E ele trabalhou mais de 40 anos como técnico de conserto, né, de televisor e tal, e manteve a família toda com base no curso que ele fez no Instituto Universal Brasileiro. Olha que bacana. Então, pessoal, esse panfleto eu lembro muito dele nas revistas, quando a gente ia folhear as revistas, lá estava essa propaganda, né, do Instituto Universal Brasileiro. E assim, a gente pode perceber que cada etapa da educação à distância, ela teve a sua importância, porque ainda que era um aprendizado solitário, era uma oportunidade muito grande para a época, porque esses cursos, haviam esses cursos presencialmente, mas eram, na maioria das vezes, nas capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, então era muito difícil para as pessoas terem acesso. Então, quando surge esse Instituto Universal Brasileiro, ele traz essa oportunidade para milhões de pessoas. Então, muita gente, como vocês já falaram aí, relataram, muita gente se formou dessa forma, né? A partir esse Instituto Universal Brasileiro, ele se encaixa nessa primeira geração.
em que o material ele era encaminhado impresso, né? E havia essa interação aí. A próxima imagem é um flashback também, mas é mais recente, é um pouco mais recente, não é tão, já não tem tanto tempo. Quem se lembra? Quem levantava 6 da manhã para assistir o Telecurso 2000? Então, o Telecurso... Riquíssimas essas aulas. Oi? Essas aulas do Telecurso 2000 são riquíssimas. Riquíssimas, né? Muito boas. Gosto muito. Muito boas, muita saudade dessas aulas na TV mesmo, porque essas aulas, elas se encerraram na TV, acredito que foi em 2014, mas ainda tem essas aulas disponibilizadas em uma plataforma, eu sei que existe. Elas são disponibilizadas numa plataforma. Mas essa modalidade de ensino em EAD, ela corresponde à segunda geração, e aqui a gente tinha a presença da TV, né? Os materiais também aqui, eles eram enviados, impressos, mas a interação, ela era ainda muito... Não tinha, na verdade, né? Assim, uma interação mais efetiva. Mas, mesmo assim, também foi um grande avanço para a educação à distância, para o processo de ensino no país mesmo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que nós temos aí, de um lado, né, os nativos, a gente chama de nativos digitais, e do outro a gente chama de imigrantes digitais. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas é como você ter contato com a língua, com uma língua estrangeira, né, quando você é criança. Então, a facilidade é muito maior, a habilidade é muito maior para você conseguir dominar aquela língua. Então, essa experiência, ela se dá da mesma forma com os meios de comunicação, com a internet. Então, o pessoal que teve, assim, desde o seu nascimento, contato com o celular, contato com o computador, eles têm uma facilidade muito maior para poder acessar os recursos. E quem tem filho em casa aí pode perceber a experiência, pode fazer a experiência, ou já tiveram, né, essa experiência, que quando você está com dificuldade em alguma coisa na internet, por mais que você já tenha lido ou pesquisado, se você passa para um jovem tentar fazer, ele consegue fazer aquilo intuitivamente sem nem ter lido nada, porque eles estão, né, esses jovens, eles estão conectados com essa tecnologia já desde o nascimento, então é um pouco diferente. A gente costuma ter um pouco mais de dificuldade mesmo. André, me Oi? permite uma intervenção aqui, só para não perder a discussão no chat aqui. Claro, claro. Tá? Bom, eu vi algumas pessoas aí comentando que o Estado de Minas usou parte dessa técnica aí de material impresso, esse tipo de coisa, que é lá das primeiras gerações lá da EAD. E é só um comentário mesmo. O que é? Na administração pública, essas gerações da EAD que a professora Andréa está explicando aí, a gente usa até hoje algumas ferramentas que são lá das primeiras gerações de EAD, e nós fomos incorporando outras ferramentas disponíveis. A Andréa até comentou a questão do material impresso. Quer dizer, o material impresso, hoje, o sistema OAB, por exemplo, que é um sistema bastante difundido no Brasil, ele já não tem mais como obrigatório o material impresso. Por quê? A distribuição e a logística de entrega desse material impresso ela é muito complicada dentro, não só na administração pública, mas na administração privada também. Então, cada geração dessa DAD, ela disponibilizava algumas ferramentas, quer dizer, a primeira lá com material impresso pelo correio, depois a gente tem a questão da televisão, e das imagens, dos vídeos, e hoje a gente ainda tem essa produção de imagem nos cursos à distância. Então, assim, não há um abandono total daquelas ferramentas que foram utilizadas lá nas primeiras gerações, tá? Então, é muito importante a gente conhecer
e é o que a Andrea está colocando para a gente aí, essas gerações da EAD, apesar de ter ficado um pouco lá atrás, mas em algum momento, quem trabalha com administração pública, e nós aqui que estamos nesse contexto dessa especialização, a gente pode utilizar de alguma ferramenta ou algum conhecimento que foi utilizado anteriormente para resolver um problema atual. A colega até comentou ali da Secretaria de Educação que utilizou de algumas ferramentas que foram comentadas aí para conseguir rodar esses cursos aí na pandemia. Então, acho que isso é bastante importante, tá? E o que a gente vê também é justamente que essas gerações da EAD, elas acompanham esse movimento do avanço tecnológico e das tecnologias de informação, comunicação e mídia que estão disponíveis, né? Não só para os alunos, mas como os gestores da educação à distância. É isso, André, obrigado pelo eu que agradeço, Alessandro. Mas é exatamente isso. A gente não pode dizer, né, que está, por exemplo, o material impresso está extinto, já não tem instituições que o utilizam, porque ainda há instituições que fazem uso, né? Mas a tendência é que isso vá diminuindo, né? Conforme o avanço, né, das tecnologias. Vamos pensar um pouquinho sobre o cenário da educação à distância no Brasil, no que se refere a essa interatividade. Nós tivemos aqui o decreto de 98, esse decreto é datado de 1998, então é um decreto que está mais ali na segunda geração, né, da EAD. E o que falava esse decreto? Olha só, educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Então, vocês observam que a perspectiva, né, baseada nesse decreto aí, a perspectiva da educação à distância nessa época era de uma autoaprendizagem, ou seja, não se mencionava aí essa interatividade, a mediação, né, entre professor, aluno. Mas aí, ao longo do desenvolvimento das tecnologias, que eu digo que essa interatividade, ela se deu muito pelo avanço das tecnologias. À medida que foi aprimorando, né, isso foi mudando. Olha só no decreto aí ao lado, decreto 5.622, que é de 2005, né? Então, já em 2005, a gente já tem aí uma outra perspectiva, porque esse decreto, ele caracteriza a educação da seguinte forma: modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, a gente já tem aí uma mudança, né, uma certa alteração aí nessa questão da construção da interatividade. Eu costumo dizer que essa interatividade, ela se deu também paralelamente com o ensino presencial, porque se a gente for pensar, o ensino presencial, né, antigamente ele tinha aquela postura de que o aluno recebia o conteúdo e o professor era o transmissor. E isso vem se modificando até mesmo com a difusão das teorias, principalmente do Paulo Freire. Então, isso vem se difundindo e tem ocorrendo essa transformação, tanto no ensino presencial, né, com a construção dessa dialogicidade na aprendizagem, né, e tanto na educação presencial quanto na EAD também. Então, a gente vai voltar aqui um pouco para as plataformas de EAD. Quais são essas plataformas de EAD? Nós temos aí, já foi falado, né, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nós temos como exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos aí a Aula Net,
a Teleeduc, que não são assim muito comuns. Eu digo que o Moodle ele tem uma maior expressividade, vamos dizer assim, e tem aí também o Google Classroom, que eu acho que é de conhecimento que todo mundo, que ele entrou em evidência, né, a partir da pandemia, quando os professores precisaram dar suas aulas online. E aí, paralelo com o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, nós temos também a plataforma MOOCs, né? Que na tradução, no inglês, a gente tem a denominação cursos abertos, massivos, online. Então, dentro dessas plataformas, seja o AVA, seja o MOOCs, né? Há aí a possibilidade de criar turmas, a possibilidade de distribuir as atividades, ou seja, criar atividades para que elas sejam feitas, há a possibilidade de atribuição de notas dessas atividades, e a tendência é que seja automatizado isso, é possível dar feedbacks, né, entre outras funções. A gente vai esclarecer um pouquinho sobre o que são MOOCs, né? Esses MOOCs, eles são cursos online, são cursos abertos, são cursos gratuitos e massivos. Eles representam, esses cursos, uma grande forma de inclusão, porque eles podem ser cursados, né, por qualquer pessoa e de qualquer lugar. Um exemplo desses cursos MOOCs, nesse estilo MOOC, a gente tem, por exemplo, a Unicamp. A Unicamp, ela oferta uma infinidade de cursos. São cursos de curta duração, na maioria dos casos. Então, ela oferta uma infinidade de cursos. Se você entra na plataforma da Unicamp, tem lá muitos cursos mesmo que você pode fazer, né? E que são cursos gratuitos, cursos rápidos, são um estilo dessa modalidade aí. Quais são as características, né, em geral, aí dos MOOCs? São totalmente online, são curtos, são ofertados continuamente, né, não tem processo seletivo, a certificação é automática. Então, a gente tem aí, nesses cursos MOOCs, uma certa autonomia dos alunos que decidem fazer, que optam por fazer esses cursos, porque são cursos que eles não têm a presença daqueles atores, né, dos profissionais da IAD. Então, você gere sozinho ali o seu aprendizado e você mesmo, olha só como a gente tem aí a evolução. Antes, a gente recebia o certificado pelos correios. Hoje, você consegue, na própria plataforma, quando você encerra o curso, você já consegue ali baixar o seu próprio certificado. Aí eu trouxe aqui alguns dados sobre o Moodle, né, que é o que é mais utilizado e é a plataforma que a gente utiliza para os nossos cursos, para esse curso que está em andamento. Então, o Moodle ele tem mais de 50 mil comunidades de aprendizagem, ele tem mais de 38 milhões de usuários e ele está presente em mais de 210 países e em quase 80 idiomas. Isso é só para a gente ter assim, uma noção da abrangência, né, da educação à distância, de como ela está se difundindo e como isso é uma tendência, né, para as próximas gerações. Isso tende a aumentar. O ranking de uso do Moodle, então, os Estados Unidos está em primeiro lugar, a Espanha em segundo, em terceiro, o Brasil. Então, no Brasil, são mais de 3.500 plataformas que são registradas, né, para execução de cursos em EAD. E aí eu trouxe aqui também os fundamentos, só para a gente recapitular mesmo, os fundamentos da educação à distância. Então, os fundamentos, eles envolvem o espaço físico, envolvem a flexibilidade de horários e o perfil do aluno. Então, com relação aos espaços físicos, as aulas
geralmente são não presenciais, né? Ou semipresenciais, a gente pode ter algumas aulas presenciais. Os professores e alunos podem ou não estar em espaços separados fisicamente. Com relação à flexibilidade, tem maior flexibilidade em relação ao horário, porque você pode realizar suas atividades no tempo em que for mais conveniente. O perfil do aluno requer um aluno que seja autodidata, responsável, disciplinado, curioso e com autonomia. A gente fala muito dessa questão da autonomia do aluno, e a gente pode pensar que assim, eu sou autônomo porque eu vou desenvolver o meu aprendizado sozinho. Mas essa autonomia, ela não está nesse sentido, não. Essa autonomia, o aluno, ele é, sim, autor do seu aprendizado, mas ele não está sozinho nesse processo. Aí tem aqueles atores, né? Tem os profissionais da EAD, que estão aí nesse processo para mediar, na verdade, esse conhecimento, esse processo de aprendizado. Então, a gente percebe aí essa evolução nessa perspectiva, nessa perspectiva do ensino, né, de um ensino horizontal, né, em que antes a gente tinha um professor que transmitia o conhecimento e o aluno o recebia, e agora nós temos o quê? Um aluno que ele busca, ele constrói, ele organiza o seu aprendizado, e no caminho ele tem os mediadores que vão direcionando. Olha, é por aqui, você pode ir por aqui, e é nesse sentido. Essa autonomia, ela não se dá sozinha, na verdade, né? Em conjunto. Eu acho que cortou aqui um pouquinho essa imagem. Mas aqui nós temos aqui a evolução do acesso da internet nos domicílios. Esse acesso à internet, porque assim, a terceira geração, ela se deu com o advento do computador e da internet, mas ela levou um tempo para que isso fosse sendo difundido, porque nem todo mundo tinha acesso, ou quase ninguém tinha acesso à internet. Então, a gente vê aí essa evolução, eu não sei se, acho que eu não vou conseguir editar aqui, não. Mas, em 2005, a gente teve aqui um número que era bem menor. Em 2006, 21,3% de pessoas, né, que tinham acesso à internet no Brasil, nos seus domicílios. Em 2007, houve um aumento, 22%, e em 2008, né, teve um aumento maior, 34%. Usuários de internet no Brasil, em 2005, a gente tinha 32,1%, em 2006, 35,3%, e em 2007, a gente tinha aí 44,9%. Hoje, eu acredito que esse número ele tenha se assim, expandido muito. Eu posso trazer essa informação para vocês no próximo webinário. Porque hoje quase todo mundo tem acesso à internet, né? Onde a gente vai, todo mundo tem o seu celular, tem a sua internet. Então, isso facilita muito esse processo de construção da EAD, de acesso, né, aos cursos em EAD. É uma perspectiva muito boa. Autonomia discente. Como se dá essa autonomia discente? Como eu falei, ela não se dá sozinha, né? Vocês têm aí os intermediadores, mas ela precisa de uma participação ativa na construção do próprio conhecimento, né? Há essa busca do conhecimento pelo aluno, do aprendizado. E para que essa autonomia aconteça, a gente precisa também de organizar a nossa rotina. Quando a gente se inscreve num curso em EAD, a gente pensa, olha, eu tenho N atividades, N tarefas, e a gente sempre está tendo sempre mais atividades e compromissos.
Então, a gente precisa tirar um tempinho, organizar essa rotina e pensar assim, olha, eu vou disponibilizar 30 minutos, ou que seja 15 minutos do meu dia, todos os dias, né? Naquele tempo específico, será pela manhã, será à tarde ou à noite. E se a gente faz essa organização da rotina, fica muito mais fácil a gente construir essa autonomia, a gente desenvolver essa autonomia. Então, a gente disponibiliza um momento ali todos os dias, assim como a gente tem os outros momentos das outras atividades, a gente precisa inserir esse tempinho para a EAD, né? E isso é muito importante para a construção dessa autonomia. A questão da disciplina também, que ela está muito relacionada com a rotina, né? Então, se você estabeleceu ali os dias, né, em que você vai estudar em AD, se você estabeleceu ali o horário, é preciso que haja aquela disciplina no sentido de eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer nesse horário, porque se a gente não cria essa disciplina, também se perde e a gente tem essa dificuldade com essa autonomia. E a questão de cumprir os prazos, né? Que está relacionado também com ter disciplina. Então, com relação a EAD, eu acho que pode ser que alguém, quem discordar, pode se manifestar. Então, eu acho que todos concordam que o uso das tecnologias de informação e comunicação, ele pode facilitar o nosso acesso ao conhecimento. Então, com esse avanço aí, houve essa facilidade maior da gente ter acesso ao conhecimento, né? A gente não precisa mais esperar que os correios entreguem o material na nossa casa, a gente tem ali de forma imediata, né? Também, o uso das tecnologias de informação e comunicação, ele pode favorecer a construção de comunidades. Olha só a comunidade que nós estamos criando aqui, né? Cada um de um ponto diferente de Minas Gerais. Então, a gente pode construir essas comunidades entre diferentes locais, diferentes escolas, grupos colaborativos, né, professores. E também o uso das tecnologias de comunicação, ele pode levar ao compartilhamento de experiências entre estudantes, com diferentes conhecimentos, proporcionando a troca entre pares. Daí a importância da gente dialogar lá nos fóruns, nos grupos de apresentação, porque isso vai, a gente consegue aí compartilhar nossas experiências, né, do ponto aonde a gente está. Pessoal, então para hoje nós estamos aí, agora que são 19h47, passou aí 7 minutinhos, então eu vou abrir para as dúvidas, para a gente dialogar agora, tá certo? E vocês podem ficar à vontade. André, obrigado. Eu vou organizar a lista aqui das participações, vou fazer um breve comentário aqui do que eu consegui captar aqui pelo chat, tá? Tá, assim, joia, Alessandra? Muitos comentários, assim, o pessoal, eu acho que tecnologia, falar de Moodle, falar de educação à distância, sempre traz à tona vários assuntos aí e polêmicas no geral, né? Quer dizer, tem toda uma situação de inclusão e exclusão digital que o pessoal colocou aqui no chat, ele realmente é bastante relevante isso, mas eu acho que o que você colocou aí da questão da utilização do Moodle, de todo esse sistema de, na realidade, traçar esse cenário da educação à distância, que envolve tecnologia, que envolve pessoas, que envolve disponibilidade de softwares, de equipamentos e tal. Então, isso aí ajuda a gente traçar esse cenário onde a educação à distância está inserido, né? Só voltando um pouquinho lá no início da sua apresentação, onde você falou de polidocência, eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco sobre isso, quer dizer, essa docência que ela é construída por vários atores, onde você às vezes tem dificuldade de identificar aquele ator em específico, né? E aí traz para a gente várias questões, eu já li vários artigos sobre isso, onde o pessoal da área de administração coloca que o modelo de produção na educação à distância ele é um modelo taylorista, fordista, enquanto estrutura, enquanto fragmentação,
e, ao mesmo tempo, ele pode pegar um pouco do toyotismo lá, quando você olha a questão da colaboratividade dentro da educação à distância. Então, assim, há várias possibilidades para a gente discutir esse assunto, não só do ponto de vista teórico, metodológico, ou da pedagogia, vamos dizer assim, mas também dentro do universo da administração. Então, assim, é algo que a gente pesquisa e tem N artigos e N assuntos que a gente pode explorar, né? Então, assim, verdade. E dentro desse aspecto, daquela estrutura que você colocou, dos atores que a gente tem dentro da educação à distância, é bom a gente ficar atento que a educação à distância não existe um modelo único, que é aquilo que você falou lá. A gente pode ter um curso que não vai utilizar o tutor presencial, por exemplo, e pode já ter um outro que vai se utilizar um tutor presencial ou vai precisar de um outro ator que em determinado modelo de educação à distância não existe. Então, há uma ampla discussão sobre modelos viáveis para a educação à distância. E aí até peguei alguns comentários aqui, quer dizer, na pandemia usou-se emergencialmente, se alçou mão de alguns modelos, né? E agora a gente já possibilita a utilização de outros, tá? Basicamente, é isso, assim, muitos comentários aqui no chat, o assunto ele é bastante interessante e eu sei que o tempo é curto para a gente debater isso, mas aí agora eu abro aí a discussão, e a palavra está franca, está franqueada para os alunos, tá? André levantou a mão, pode falar, André? Boa noite, Andréia. Boa noite, Alessandro. Boa noite, demais colegas. A gente sabe que a educação à distância ela tem se consolidado no Brasil, sobretudo em cursos de professor, por exemplo, né? A gente tem essa cada vez maior, né, essa presença da formação de professor através da educação à distância, né? E aí eu teria duas inquietações, na verdade, né? Na verdade, são desafios que eu tenho percebido, não sei se talvez seja algum tipo de preconceito meu, não é em questão da EAD em si, mas da pouca preocupação com a qualidade por parte de algumas instituições, né? Não vale citar nomes nem nada, mas vocês sabem que existe, né? Como que a gente conseguiria fiscalizar, controlar tudo isso? Controlar não, na verdade, propor melhorias para que esses cursos, principalmente da formação de professores, principalmente em universidades privadas que ofertam cursos EAD, como que se daria esse processo para a melhoria contínua desses cursos, que no momento eu vejo muito precarizado, acompanhando alguns colegas de profissão, assim, na universidade que eles estão, que às vezes pedem ajuda a gente na escrita de algo, então você percebe meio que um desleixo da instituição, enfim, né? E outra inquietação é, tipo, para sair um pouco da área da educação, e para uma coisa mais ampla, qual que é o limite da EAD, por assim dizer, né? Porque a gente tem hoje uma discussão muito grande de alguns cursos que, tal profissional formado na educação à distância, ele não tem condições de trabalhar, é praticamente impossível, né? O que vocês acham sobre isso e tal? Beleza? Obrigada, André. De nada. Essa questão aí da qualidade do curso, a gente sabe que a gente vive aí no mundo capitalista, né, Alessandro? E esse mundo capitalista, ele tem essa tendência, né? Então, alguns cursos, existem cursos, né, que eles não têm essa preocupação, uma preocupação maior com a qualidade, né? Mas isso aí é uma discussão que a gente precisa colocar sempre em debate mesmo e levar isso à reflexão, porque isso parte muito assim dos órgãos fiscalizadores mesmo, dos órgãos públicos mesmo, de regulamentarem melhor isso e
fiscalizarem melhor mesmo, sabe? Essa questão, sabe? É isso. Depois eu vou abrir aqui para só fazer um breve comentário aqui, eu abro para o pessoal da fila que está aqui. Existe um documento do MEC que chama Parâmetros de Qualidade na EAD. Ele é um documento, salvo engano, de 2007, 2009, que traz alguns parâmetros, mas ainda é um pouco vago, sabe? Eu concordo com você que deveria ter coisas mais palpáveis, mais específicas. Em relação ao limite, qual tipo de curso que pode ser EAD, qual que não pode, isso é sempre uma dúvida que a gente tem quando vai fazer o planejamento dos cursos. Por exemplo, do ponto de vista prático, um curso de mecânica dá para fazer via educação à distância? Quer dizer, a gente tem que moldar e criar um modelo que seja viável, onde tenha não só a parte teórica, mas a parte prática também, entendeu? Então, você vai depender de laboratórios, etc., ou mesmo simuladores, que hoje tem muito simulador já com realidade virtual, esse tipo de coisa. Mas é algo que você está corretíssimo no seu pensamento, a gente tem que ter sempre esse parâmetro de qualidade no horizonte, tá, André? Abrir aí agora a palavra para o Alex Rosário, e depois a Ana Cláudia, e depois o professor Sebastião. Pessoal, boa noite. Comentar rapidamente alguns pontos. Com alguma experiência na área EAD, eu observo que as pessoas mais maduras, né, têm um desempenho melhor do que os jovens, do que os adolescentes, nessa modalidade de ensino. A nível superior, a gente observa muito pessoas com mais idade se tornando adeptas ao EAD e com um bom desempenho, enquanto que os adolescentes, os mais jovens, não chegam a tanto, tal como os mais experientes, né? Comentando o posicionamento do André, a gente observa que no EAD você tem o credenciamento de cursos a nível superior pelo MEC, e além disso tem os próprios ENADs, né? Que é uma forma indireta de controle, você mede a eficiência do produto, do resultado, né? O aluno que passa pelo EAD, ele vai prestar o ENAD, e aí você vai avaliar o quanto essa amostragem, né, tá absorvendo daquela informação. E tem o credenciamento do curso pelo MEC, como o Alessandro disse, ainda carece de alguns aperfeiçoamentos, né, mas já há esse tipo de acompanhamento. Então, é isso que eu queria comentar. Alex, só um breve comentário. Sei que você falou da questão da idade, da maturidade, é muito em cima do que a Andrea falou, que é a questão da autonomia do aluno, sabe? Assim, um aluno que já está mais maduro, ele, em tese, ele detém uma maior autonomia, já está, assim, um pouco mais formado, pode ter uma ligação com isso aí, tá? Ana Cláudia, agora você quer comentar alguma coisa, Andrea? Não, é exatamente isso que eu ia falar, Alessandro. A questão da autonomia, ela influencia muito também nesse... Os jovens, eles podem ter acesso à internet, aos meios de comunicação, desde cedo, mas isso também não significa que todos eles vão se dar bem na EAD em específico, por conta dessa questão da construção da autonomia, da idade mesmo, né, do amadurecimento. É isso. Ana Cláudia? Boa noite a todos. Foi interessante o André falar sobre essa questão do preconceito, né? Porque eu me vi como uma dessas pessoas na época que eu fazia minha formação universitária. Eu era uma dessas pessoas que tinha esse preconceito, né? Com essa modalidade AD, né? Sempre pensando, mas será que consegue trazer ofertar, né, a mesma qualidade de ensino que um estudo presencial? Mas ainda no meu curso eu quebrei esse preconceito quando a gente fez a leitura, não me lembro mais qual que é o nome do artigo, mas a gente fez uma leitura falando sobre a democratização, né, do acesso à educação, graças à modalidade de ensino à distância, né, que falava sobre o acesso que pessoas que até então, não só falando dessa questão do tempo, né, da maleabilidade de conseguir organizar os horários de acordo com a rotina, mas de pessoas que de fato não têm acesso a uma aula presencial, vamos dizer assim, né?
comunidades ribeirinhas, né? Cidades pequenas mais afastadas que estão mesmo longe de centros de ensino, né? Então, isso aí é uma democratização muito interessante, né? Que possibilita profissionalização, já dá uma mudança aí totalmente na estrutura social dessas comunidades que até então não teriam esse acesso se não fosse a educação à distância. É verdade, Ana, obrigada, viu? Essa questão do preconceito que o André comentou e que você falou também, a educação, esse preconceito ele já foi muito assim, mais contundente no início da EAD. A gente pode dizer que hoje isso está se quebrando. Isso por conta do crescimento mesmo da educação à distância. A gente tem aí muitos cursos de qualidade, muito conteúdo de qualidade, e isso vai desconstruindo esse preconceito, né? Esse processo de desenvolvimento da EAD, das tecnologias em si, essa experiência que a gente teve aí com a pandemia, que todo mundo migrou para a EAD, então esse processo ajudou muito, e eu já fiz uma pesquisa sobre a questão do preconceito, sobre a EAD, acho que foi em 2014, e hoje eu pretendo dar continuidade a essa pesquisa e ver como está a perspectiva, porque eu sei que já está bem diferente, assim, a percepção das pessoas sobre a educação à distância, eu tenho certeza que mudou bastante, já mudou bastante. Isso mesmo. Obrigada, gente, pela oportunidade. Ótima aula, na verdade, viu? Essa aula de hoje. Obrigada, Ana. Professor Sebastião. Pessoal, boa noite. Falar depois desse povo é difícil, professor, porque eles falam tudo assim com tanta qualidade, né, com tanto conhecimento, que dificulta a nossa fala, né? Mas corroborando um pouquinho com cada um, professor, tudo isso e um pouco mais, né? A gente precisa lembrar que, primeiro, que a educação à distância não veio para tomar o lugar do presencial, né? Mas veio para ser aí mais uma oportunidade, como a colega colocou, para essas pessoas aí que têm dificuldade de acesso, dificuldade de tempo. Eu tenho um público na instituição que eu trabalho muito interessante, que são de pessoas que já estão no mercado, já desenvolvem a profissão, já têm o conhecimento, né, notório saber, e formalizam isso através e o acesso através do curso superior no EAD, né, pela disponibilidade de tempo, aí, de recurso, distância, de espaço, né. Agora, uma coisa interessante também que eu tenho percebido, professora, é que a EAD ela trouxe algumas características interessantes que diferenciam do presencial. Hoje o mercado tem buscado alguns profissionais para trabalhar na educação ou indústrias que precisam ter um conhecimento tecnológico que nem sempre o curso presencial desenvolve essas competências e habilidades do profissional, mas que através da formação pela EAD, acaba incutindo, né, na formação desse profissional essas ferramentas da tecnologia, da comunicação, da informação. E como a gente está em pleno século XXI, em que a coisa se torna cada vez mais rápida, essa comunicação é cada vez mais evidente, essas novas competências, essa nova habilidade se torna não só necessária, como exigida hoje dos nossos currículos em algumas vagas até de emprego aí, né? É difícil falar depois desse povo, né? Mas eu também sou suspeito, porque eu trabalho com EAD, mas trazendo também a fala do professor, eu tive uma perda aí de mais de 80% de salário quando a minha instituição migrou para o EAD. Ela não está tomando emprego, mas está exigindo que nós, professores, nos formemos mais, né, desenvolvemos novas competências, que a gente se modifique, que a gente se reposicione. É um desafio, né? E no Brasil, recentemente, podemos dizer que é novo, né? Verdade, nós estamos em processo de construção e reconstrução, tá? Nós temos ainda inscritos aí a Letícia e a Sheila, e aí a gente vai encerrando, porque nós teremos a próxima disciplina daqui a pouco. É só o tempinho de beber uma água e retornar. Pode falar, Letícia? Boa noite, gente. É só para contribuir também com uma discussão que eu tenho levantado desde quando a gente começou a trabalhar durante a pandemia com ensino à distância, é que toda dificuldade que tanto a gente, enquanto professor, quanto
quanto os nossos alunos, advém de uma resistência muito grande, principalmente do ensino público, de aderir à tecnologia, né? A gente tem ali dentro das escolas, na minha escola, por exemplo, a gente tem um laboratório de informática que sequer cabe uma turma inteira, e a gente tem muito pouco acesso à tecnologia dentro da escola e tem muita dificuldade de trazer essa tecnologia para dentro da escola. Eu tenho alunos que não sabem fazer uma pesquisa no Google. Então, eles têm ali tudo na mão, eles têm acesso ao celular, mas eles sequer sabem fazer uma pesquisa no Google. E quando a gente se deparou aí com a pandemia, a gente conseguiu ver essa discrepância muito grande, uma geração que tem a tecnologia, que faz tudo para eles, e não sabe aproveitar isso da forma como deveria, né? Usa para tudo, menos para aprender. E aí também deu para perceber isso na resistência dos professores a se atualizar em relação a isso também. É muito difícil a gente colocar uma prova online dentro de uma escola, muito difícil a gente pensar em métodos de ensino diferentes do quadro GIS, então, e trazer isso para uma equipe, principalmente de professores que já estão mais consolidados com aquela metodologia de sempre. E aí, acho que a pandemia ela veio para mostrar isso para a gente, né? Que não dá para a gente fechar os olhos, que a gente está em pleno século XXI e a tecnologia avançou muito e a gente pode vê-la como aliada, não como uma inimiga da educação. Porque eu acho que a grande dificuldade nossa é exatamente que os alunos não veem a tecnologia como uma forma de aprendizado também. A gente vê várias pessoas na internet usando o Instagram para ensinar de forma diversificada. Eu sigo várias pessoas que ensinam ciências, ensinam português de forma muito diversificada, e a gente não consegue levar isso para dentro da escola. Então, eles têm acesso a muita coisa, e a gente não consegue mostrar para eles que eles podem aprender também usando redes sociais, por exemplo. Excelente intervenção, Letícia. Realmente a gente ainda enfrenta, né, essa questão da infraestrutura, que não, em muitas escolas não tem para difundir isso, e a questão também, como você falou, o preconceito, ele está muito relacionado também a essa dificuldade de acesso aos recursos e também a dificuldade de ter acesso aos recursos e a dificuldade também de manusear. Então, à medida que a gente vai conseguindo um avanço nisso, né, a gente vai conseguindo um patamar melhor aí na educação à distância. Sim, um exemplo claro disso é quando, acho que todo mundo aqui já viu um professor que tem um mestrado, um doutorado e não sabe colocar um slide para funcionar. E aí chama o aluno lá para poder pedir para colocar, me ajuda com isso aqui. E o aluno tem a habilidade para isso, mas ele não sabe usar também a tecnologia de outras formas, né? Ele tem essa habilidade. Eu me considero jovem, né? Eu mesma tenho habilidade porque eu aprendo as coisas mexendo, e essa geração aprende as coisas mexendo. Mas não tem aquela disciplina de usar a tecnologia para aprender. É isso. Bom. Alessandro, vou sair para outra aula. Tá joia, professora Ana. Obrigado, o pessoal da língua portuguesa que esteve com a gente aqui até às 20h08. O pessoal da administração fica com a gente aqui um pouco mais para assistir a aula da disciplina B. Obrigado, professora Andréa, por mais essa aula e esperando aí revê-los em breve, na semana que vem, na nossa próxima aula. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Pessoal da administração, vamos tomar uma água, esticar um pouco e ir para a disciplina B. Aguardo vocês, tá? O mesmo link, não precisa mudar de link, a gente vai estar aqui aguardando, ok?